Meus amigos, bom dia. Quando nós examinamos o Evangelho, é de conhecimento público e é de conhecimento consensual que existe na Bíblia uma obra de salvação, uma obra de aprimoramento do ser humano, uma obra de redenção, uma obra de reconciliação, uma doutrina que torna o homem aceitável perante Deus. E quantas existem? Uma única. Toda a contextualidade bíblica, mesmo o Antigo Testamento e o Novo Testamento junto, falam de uma única obra de salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas querem identificar uma segunda doutrina, uma doutrina de salvação pelos méritos humanos, pelas obras humanas ou pela intervenção dos espíritos na vida das pessoas. Isso aí realmente é um engano de Satanás. Satanás ou o diabo, como quer que sejam, é o príncipe das trevas, é o príncipe da mentira. E muitas pessoas preferem viver na mentira, porque a mentira parece incomodar pouco certas pessoas. A verdade parece incomodar muito mais. Então elas rejeitam a verdade e vivem em erros doutrinários, pressupondo que a Bíblia contém duas obras de salvação, duas obras antitéticas, duas obras antagônicas, uma proporcionada por Jesus e uma proporcionada pelos Espíritos, uma proporcionada pelos merecimentos de um Salvador e outra obra pelos méritos humanos, pelas obras humanas. Pasmem, mas tem gente que ainda precisa acreditar nisso. Aí começam a examinar reencarnação, karma, lei de ação e reação, vidas sucessivas, justiça superior divina, Deus sempiterno. Aí começa uma porção de especulações visando identificar erros. Por exemplo, pegam Hebreus 9, 27, não é o que vocês pensam. Pegam a conversa de Jesus com Nicodemos, pegam a conversa de Jó com Bildade, essa é uma das mais absurdas, e tentam tirar as suas conclusões, deturpam o ensinamento de Jesus em Mateus 17, versos 11 e 12, fazem de tudo para colocar na Bíblia duas obras de salvação. E o pior é que nem isso fazem. Jogam para o lado a obra de salvação em Jesus para dizer que existe uma obra de salvação superior. Uma obra de salvação pelos merecimentos do homem. Porque cada homem tem que resgatar-se a si mesmo. O homem é autossuficiente e os Espíritos nos ensinam isso, que nem o sangue de um Deus seria capaz de resgatar os pecados de toda a humanidade. E assim cometem a maior heresia na face da terra, a negação da obra salvadora de Jesus, tirando do colo de Jesus o seu cetro de salvação e honra e colocando na mão de espíritos e na mão de homens. Você quer coisa pior do que essa doutrina? Mas é isso que fazem. Na Bíblia, em toda ela, só existe uma obra de salvação. É a salvação pela intervenção soberana de Jesus no espírito dos homens. E nós precisamos ser salvos de que nós precisamos ir a Gênesis? Nós não precisamos ir até Gênesis, não. Nós precisamos ir aos anos 2014. Quando você olha e quer ver a sociedade em que nós estamos inseridos,
Pode ser do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, das melhores cidades brasileiras, inclusive nas comunidades e na classe média, e até na classe alta. Você vê o quê? Virtude ou ver perversão? Nós só vemos perversão, violência, vaidade, arrogância, pedantismo. Tudo isso é patente aos nossos olhos e ao nosso entendimento. Não há homem ou mulher, por mais cético ou por mais hipócrita que ele queira ser, que ele não consiga identificar com extrema facilidade a violência e a decadência social e moral que se encontra a sociedade. Vamos citar apenas a nossa brasileira, sem citar a de outros países. Porque a brasileira eu conheço muito bem, com mais de 40 anos de atividade profissional e já com quase 70 anos de idade, eu não posso me deixar iludir pelo virtuosismo da raça humana. Então eu conheço muito bem essa sociedade e sei que ela está decadente, pervertida, mergulhada numa inversão de valores, numa perversão de valores. O indivíduo está sendo menosprezado, os valores pessoais, os valores do casamento, da família. Existe toda uma estrutura antifamília, anticristianismo, antissociedade, toda ela organizada por gente perversa, porém inteligente, para piorar mais a situação e essa sociedade caminhar inexoravelmente para o abismo, porque nós estamos caminhando para o abismo, graças aos méritos humanos, graças à racionalidade humana, graças à nossa tecnologia. Nós estamos vendo, e quem disser que não está vendo isso, deve procurar a assistência médica, porque a violência... Você tem coragem de sair hoje com a sua esposa e com a sua filha às 10, 11 horas da noite para fazer uma caminhada numa noite quente ou numa noite fresquinha? Não, você não tem. Você perdeu esse direito. Tiraram de você esse direito. Eu fazia isso. Eu fazia isso às vezes 10, 11 horas da noite. Fazia 2 caminhadas ao dia. Hoje eu não posso sair de casa depois de 7, 8 horas da noite. Porque a sociedade, com a sua exuberância, com as virtudes humanas, criaram um sistema caótico em que nós maquiamos com hipocrisia e com mentira a nossa decadência. A decadência do indivíduo, das instituições e dessa sociedade, que tenta desesperadamente, se contorcendo dentro dos conceitos humanistas, extrair alguma coisa que preste, mas não está conseguindo coisíssima alguma. E o mundo está no mesmo caminho. Então nós precisamos ser salvos de nós mesmos, do nosso virtuosismo, das nossas atitudes soberanas. Não estamos cercados aí, segundo alguns, mentirinha, tá? Eu não creio nisso, não. Não estamos cercados aí de espíritos luminosos e não estamos cercados aí de homens que usam uma fé raciocinada? Aonde está essa justiça que só piora a cada ano a sociedade em que nós vivemos? Nós precisamos da intervenção soberana de Jesus. E Jesus disse isso há muito tempo atrás. Em toda a contextualidade bíblica, nenhum biblista e nenhum teólogo deixa de identificar com extrema facilidade a salvação do homem, o resgate do homem, pela intervenção soberana de Jesus, do Espírito Santo de Deus e da palavra revelada. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10,
no verso 26 e 27, Jesus conversando com homens ricos e pobres, eles perguntaram a Jesus se a salvação era possível. Jesus respondeu, eles ficaram perplexos e Jesus explicou. Está no verso 26 e 27 de Marcos, capítulo 10. Jesus disse, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Eles não perguntaram qual é o pobre que tem que ser salvo, ou como o rico vai ser salvo. É como o homem vai ser salvo, se não há mérito na sua pobreza e não há mérito na sua riqueza. Jesus, no 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Quer dizer, Jesus disse, a salvação para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus estava dizendo aqui, o homem não tem capacidade moral, espiritual ou intelectual de resgatar-se. O homem pode maquiar a sua mentira, a sua hipocrisia, a sua maldade muitas vezes. Ele pode mudar o seu discurso em nível humanista apenas. Ele pode melhorar muita coisa, porque há até pessoas boas que não têm compromisso nenhum com Jesus. Mas a salvação, o resgate da alma humana, Jesus disse, só é possível através da intervenção de Deus. E ele quis dizer, só ocorre a salvação do ser humano através da minha intervenção soberana, da intervenção da palavra e da intervenção do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, quando age no espírito do homem, ele convence o homem da sua natureza pecaminosa, da sua condição decadente. Não basta que seja é o homem sozinho e na sua contextualidade. Ele tem natureza pecaminosa. E lembre-se que nós vivemos em sociedade não por virtude, mas por fragilidade. É a nossa fraqueza que nos faz ser seres sociais. Não é a nossa virtude, não. Então, nós, como indivíduos e como sociedade, nós somos frágeis e caducos. Nós somos geradores de maldade e perversidade. Nós somos hipócritas e nós somos vaidosos. E somente a intervenção de Jesus em nossas vidas, em nossos espíritos, nos convence dessa necessidade de uma transformação profunda. E Jesus, então, atuando profundamente em nós, nos convence do mal, da necessidade de sermos uma nova criatura, da necessidade da sua intervenção soberana, da necessidade de nós nascermos do alto, nascermos de novo, nascermos de Deus, ou seja, nos regenerarmos, sermos reconciliados com Deus e sermos aprimorados para sermos apresentáveis moralmente e espiritualmente perante Deus. Então, o que consta na Bíblia, em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, é uma obra de salvação e resgate do homem como indivíduo, família e sociedade, pelos merecimentos de um Salvador, pela intervenção soberana de um Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Palavra e do Espírito Santo de Deus. E não existe na Bíblia, segundo algumas doutrinas, uma segunda obra de salvação baseada em ensinamentos de espíritos, méritos humanos e obras humanas. Essa é uma das coisas mais grotescas e absurdas, porque essas pessoas estão dizendo, eu consigo identificar na Bíblia, eu consigo identificar nos evangelhos de Jesus e dos apóstolos uma obra de salvação pelos merecimentos de um Salvador
e uma obra de salvação pelos merecimentos do homem? As obras perfeitas de Deus competindo com as obras imperfeitas do homem? É preciso ser muito tolo, muito ingênuo para a pessoa crer numa coisa dessa. E há pessoas que andam passando o dedo nos textos bíblicos, porque no hebraico é assim, porque no aramaico, porque a transliteração, porque a lei da ação e reação, porque isso e aquilo. Vamos parar com isso. Jesus é soberano. Jesus é soberano e não permite que coabitem duas obras de salvação em sua obra salvadora. Jesus de um lado fazendo um sacrifício e os homens de outro lado dando ensinamentos de virtudes humanas e ensinamentos de espíritos, por uma lei de ação e reação, por uma lei de méritos humanos e salvação pelas obras. Quem é que pode crer numa coisa dessa? Então, meus amigos, meus irmãos, os evangelhos só contêm uma obra de salvação. É a obra de salvação pelos merecimentos de um Salvador, pela intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. E não existe uma segunda obra de salvação preconizada pelos homens, nem preconizada pelos espíritos. Isso não passa de uma grande falácia e de uma agressão à lisura do cristianismo. E a pessoa do Espírito Santo e a pessoa soberana de Jesus. Qualquer obra de salvação pressuposta de justiça maior, em vidas sucessivas, lei de ação e reação, méritos humanos, obras humanas, tudo isso, quem defender isso está preconizando que Jesus é permissivo e tolerante e permite que na sua obra de salvação coabitem a sua obra salvítica, que na verdade pertence a Deus Pai, e uma obra salvadora preconizada por homens e por espíritos. Quem é que quer crer numa coisa dessa? As pessoas estão perdendo completamente o discernimento, porque fica mais fácil viver no erro do que viver no acerto. O acerto exige a intervenção soberana de Jesus, e muita gente não suporta a terminologia soberano, não sabe lidar com isso no campo espiritual. Vê nisso maldição e não bênção. Mas nós somos salvos unicamente pela intervenção soberana de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Não existe duas doutrinas de salvação na Bíblia, nem na conversa de Jesus com Nicodemos, nem em Mateus 17, versículos 11 e 12. Não existe negação de Hebreus 9, 27 e 28. Não existe nada disso. Não existem duas obras de salvação na Bíblia. Só existe uma obra de salvação, pelos merecimentos de um Salvador, pelos méritos de Jesus, e isso está preconizado no coração de Deus desde mesmo o começo da humanidade. Mesmo antes de ser criada a raça humana, já estava preconizada a obra de salvação que aprovesse a Deus Pai, por intermédio de Deus Filho, da Palavra e do Espírito Santo de Deus. Se alguém quiser te mostrar uma outra doutrina na Bíblia, que não seja a salvação pelos merecimentos do Senhor e soberano Jesus, essa doutrina é uma doutrina enganosa que perverte os princípios bíblicos, os princípios cristãos mais especificamente. Então tenha muito cuidado. Jesus realizou uma obra de salvação, cumprindo assim a vontade de Deus Pai.
Agora, cabe aos homens e aos espíritos que andam por aí tentar detonar essa obra de salvação de Jesus. E já conseguiram no coração de milhares de pessoas nesse país e em outros países também. Tem muita gente que acha que Jesus não passa de um mestre de bons princípios e que a salvação vem pelos merecimentos humanos e pelos merecimentos das nossas virtudes, das nossas obras. Isso é mentira dos demônios. Isso é mentira de espíritos caídos. Somente o diabo, somente Satanás e os seus anjos caídos estão interessados em disseminar essa mentira. Na Bíblia só existe uma obra de salvação, porque Jesus não tem medo do que o homem e do que os espíritos preconizam. Jesus é soberano, e é soberano na sua intervenção, como ele diz aqui em Marcos capítulo 10. A salvação só é possível pela permissão e pela intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Qualquer outra preconizada salvação não passa de adulteração do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.